continuando o nosso mini curso de Python. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um tema muito interessante, tá certo? Que é a manipulação de strings com Python. A manipulação de strings é algo muito utilizado na programação para você fazer filtragem de dados, filtragem de textos, para você reescrever textos, por exemplo, danificados. Então, você tem um texto lá que tem uma palavra específica ao longo de todo ele. Então, você tem ali uma palavra proibida que aparece 10 vezes ao longo de um texto. Ao invés de você ter que ir lá e reescrever uma por uma com o risco de você cometer algum erro, você escreve um programa, o Python identifica todas as vezes que essa palavra aparece, apaga e escreve o que tem que ser escrito da maneira correta, tá certo? Então nessa aula aqui a gente vai ver as principais funções para manipular textos com o Python, tá certo? E para ir direto ao ponto, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a função para contar quantas palavras você tem no texto, tá certo? Então vamos começar pelo básico aqui, definindo o tamanho do texto. Eu sei que essas funções parecem muito, às vezes, inúteis, tá? Mas definitivamente elas não são. Quando você tem um texto pequeno de uma ou duas frases, tudo bem, você pode ali até mesmo contar manualmente. Mas se você tem uma redação muito grande, por exemplo, esse tipo de programa acontece muito em aplicativos, por exemplo, o Word. Quando você está escrevendo um artigo no Word, você consegue ver ali no rodapé quantas páginas, quantas palavras. Quando você faz um trabalho para uma faculdade, uma redação para a escola, é super comum alguns professores pedirem um tamanho mínimo. Então, eu quero uma redação de no mínimo 5.000 palavras. Ou eu quero uma redação com exatamente 5.000 palavras. Isso é comum. Então, por mais que essas funções pareçam que você não vai usar todo dia, e de fato você não vai usar todo dia, é bom você ter ela no seu repertório, porque cedo ou tarde você vai precisar, tá certo? E a função é extremamente simples, então a gente coloca o nome dela aqui e o parâmetro sempre será o texto, tá? Uma variável total de palavras e aqui é o segredo da coisa. Existe uma função na programação chamada length, que significa basicamente extensão. Então ela vai calcular a extensão do que você está pedindo para ela. Se você colocar uma lista numérica, por exemplo, também funciona. Ela vai ver quantos números tem ao longo daquela lista. No caso aqui a gente está vendo de texto, mas ela vai saber quantos tem naquela lista, tá certo? Aqui a gente vai chamar texto.split, então a gente está chamando a função split para o Python separar todas as palavras. Por padrão, as palavras já estão separadas, então quando você escreve elas já estão separadas. Mas a função split ela vai servir para o Python separar e para o Python contar as palavras de fato. Então, aqui, essa função ela vai fazer o Python identificar o que cada palavra é e depois a função length ele já vem contando. Então, a primeira separa e a segunda vem contando cada uma das palavras, tá certo? E aqui um print simples para você retornar o total de palavras, certo? Então, se a gente for fazer isso aqui, pode rodar essa aula aqui, .py. Acabou que ele não trouxe, porque esqueci de chamar a função, mas a gente chama aqui embaixo. Então, print, contar palavras. Chama isso aqui. Tem que colocar um texto aqui, então a gente pode colocar testando função com Python. Salve isso aqui. A gente roda esse arquivo. E aqui ele trouxe número total de palavras 4, tá certo? Ele trouxe aqui 4 e 4 aqui embaixo porque tem essas duas estruturas aqui que eu coloquei, o print e o return. Você não precisa colocar os dois, tá? Se você quiser tirar o return aqui, você pode deixar só o print, funciona super bem também, tá certo? Eu vou comentar esse print aqui pra gente começar a trazer as novas funções e não ficar printando todas, tá? A segunda função aqui que eu trouxe é para converter textos, tá? E aí eu tô trazendo duas funções aqui. A primeira vai converter o texto para maiúsculo e a segunda vai contar o número de vogais, tá? Eu vou trazer de duas em duas para a aula ficar um pouco mais dinâmica. Então aqui a gente tem o upper, tá certo? Então esse upper seria basicamente o caps lock, tá certo? Então ele vai pegar todo o nosso texto e vai colocar tudo em maiúsculo. E aqui de baixo vai contar quantas vogais existem. Então aqui você vai colocar primeiro uma função de soma para ele somar todas as vogais e aqui dentro é a estrutura. Então esse laço forin, ele é o laço responsável por vasculhar o texto e identificar as vogais. Ele não vai contar, ele só vai identificar. Então ele vai dizer aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. E aí a função sum vai ser a função responsável por fazer a soma final, tá certo? Então a gente pode colocar dois prints aqui para ver tudo isso acontecendo.
Então a gente vai trazer aqui converter maiúsculo. E aí a gente traz um print aqui embaixo com a função, como que está o nome dela aqui? Contar vogais, certo? Então contar vogais. E aí a gente pode utilizar esse mesmo texto que a gente colocou aqui em cima para ser sempre o texto padrão dessa aula. Então a gente coloca aqui, acabou faltando as aspas, né? Então vou colocar as aspas aqui. Coloca as aspas aqui também. E aí, quando você for rodar isso aqui, ele vai trazer os resultados para a gente. Então, a primeira é a função upper para deixar tudo maiúsculo. Então, testando funções com Python, tá certo? Esse aqui é o return, que eu estou deixando por padrão, caso você queira. E aqui, o número de vogais, 7. Então, se você for contar manualmente, você vai ver que tem 7 vogais ao longo dessa frase aqui, tá certo? Como sempre, vou deixar comentado. E aí, eu vou para as próximas duplas funções, tá certo? Então, a primeira função que a gente vai trazer aqui é uma função de contar palavras únicas. Então, aqui ele vai pesquisar no nosso texto palavras que não se repetem, tá certo? E aí aqui é uma função para buscar palavras específicas no texto. Então, nesse aqui é como se fosse um filtro, tá? Então, você tem um texto lá grande e você quer buscar uma palavra específica. Você vai rodar essa estrutura aqui, tá certo? E esse aqui, ele vai contar as palavras únicas. Então, ele vai contar quais palavras específicas que você tem ali que não se repetem, tá certo? Essa aula ela vai ficar um pouco maior, então eu não vou rodar isso aqui, eu vou pular para a próxima função. E aí você, se você quiser, você pode rodar isso aqui, eu já te ensinei a como rodar aqui em cima, então é só você copiar essa estrutura aqui. E aí a gente já vai para a próxima para ganhar um pouco mais de tempo, tá certo? Aqui embaixo a gente vai pegar o oposto dessas palavras únicas e a gente vai construir uma função para contar a frequência de cada palavra. Então aqui a gente tem uma estrutura onde ela vai avaliar todo o nosso texto e buscar quantas vezes cada palavra se repete, tá? Não é uma palavra específica. Então, se o seu texto tem 50 linhas, ele vai buscar cada palavra que se repete e em quantas vezes, tá? Você pode utilizar filtros, então você pode combar, por exemplo, essa aqui de palavras específicas e depois a frequência. Então, primeiro você busca a palavra específica para ver se ela existe nesse texto e depois você busca a frequência dela para saber quantas vezes ela apareceu, se você vai precisar fazer uma alteração ou não. Geralmente essa é a situação. E basicamente é assim que funciona. Então, dentro dessa frequência de palavras aqui, como sempre, quando você for trabalhar com frequência, é um laço for in, sempre é um loop de repetição, porque o código ele precisa rodar várias e várias vezes para achar todas as palavras. Se você colocar isso aqui fora de um loop de repetição, a primeira vez que ele encontrar, ele já vai finalizar o código, ele não vai buscar as próximas. Então, para que ele busque as próximas, você precisa sempre colocar dentro de um loop, tá certo? E aí, eu não rodei essa aula aqui porque eu queria trazer isso aqui no final, tá? Eu não rodei essas funções porque eu criei aqui uma estrutura para a gente rodar cada uma delas, tá? Aqui eu deixei uns comentários na hora que eu estava construindo o código, mas aqui a gente vai analisar todas as funções de uma única vez. Por isso que eu rodei só um pouquinho no começo para você ver funcionando e as outras funções eu não rodei, para a gente trazer tudo aqui no final, tá certo? E aí agora a gente vai trazer aqui embaixo uma variável que eu chamei de texto de exemplo e eu coloquei aqui, ó, Python é uma linguagem fantástica e o Python é ótimo para automação e ciência de dados, tá certo? E aí a gente chama a função analisar texto e coloca aqui texto de exemplo. Então a estrutura que eu criei aqui é todas as funções que precisam de uma variável específica, a gente vai utilizar o texto, certo? Que seria esse texto de exemplo. Então é a mesma coisa, não faz diferença se aqui está escrito texto de exemplo e aqui está texto, tá? O Python não se importa com isso, o que ele se importa é que tenha a quantidade certa de parâmetros. Então, se aqui tiver 2, aí vai dar erro. Mas como é um parâmetro só, ele entende que é a mesma coisa, tá? E aí a gente vai utilizar esse texto aqui ao longo de tudo isso aqui, tá? E é de propósito que eu coloquei dessa maneira, tá? Por que eu não coloquei, por exemplo, isso aqui, ó? Fantástica e é ótimo para automações e ciência de dados. Porque eu quero que a minha função de contagem repetitiva funcione. Então eu quero que ele encontre a frequência da palavra Python mais de uma vez. Foi de propósito isso. Então agora, quando a gente rodar essa função final aqui, ele vai trazer tudo pra gente. Então aqui a gente tem o número total de palavras, certo? Que é aquela primeira função.
Aqui é colocar tudo em upper. Aqui é o número de vogais, o número de palavras únicas. A palavra Python aparece 2 vezes. A frequência de cada palavra. Então aqui ele traz um relatório. Python 2 vezes. Aparece 2 vezes. Uma aparece uma. E aí aqui ele tem todas as palavras. Vale ressaltar, quanto maior for o seu texto, maior será esse relatório. Então, a depender se o texto for muito, muito grande, não vale a pena você colocar isso aqui, porque vai acabar prejudicando um pouco, tá? E isso aqui é algo importante, tá? Como você pode ver no último aqui. Dados, e aí aqui ele acabou trazendo a exclamação, porque nesse caso aqui a exclamação está junta da palavra dados, tá? Se eu colocar separado, aí ele vai interpretar o acento separadamente da palavra dados. E isso é algo interessante para você tomar cuidado, porque se ao longo do seu texto você tiver palavras assim, juntas, a palavra e o acento, e aí, ao longo do texto, a palavra dados aparece novamente, mas ela aparece sem esse acento, ele vai trazer 2 coisas diferentes. Então, ele vai trazer a palavra dados com acento e sem acento. E na prática, é a mesma coisa. Então, se isso acontecer, fica de olho no seu relatório final para você ter que somar. Aí você vai ter que somar manualmente, mas para você não cometer o erro de acabar colocando no relatório final um número errado, porque o Python acabou testando de uma outra maneira, tá certo? Então, por essa aula eu vou finalizando por aqui. Essas são as principais funções de manipulação de texto com o Python. Existem muitas outras, tá? Muitas mesmo, mas eu não vou trabalhar elas aqui. Eu vou trabalhar elas dentro do Python Pro, tá certo? Então, se você quer dominar o Python de ponta a ponta, todas as áreas, todas as especializações, todos os fundamentos, instalações, confere o link aqui na descrição para o Python Pro, porque lá dentro você vai encontrar todo o conteúdo necessário para você dominar o Python de ponta a ponta, tá certo? Fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo e eu te espero no próximo vídeo desse mini curso de Python. Até lá!